ícone do projeto Leia Bem. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Leitura que fizemos nessa semana. Vou ler então com vocês na nova versão internacional. Os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela constituíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém.
Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Verso 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então, Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas ainda havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Verso 28. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, de harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações. Quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos, ore mais uma vez pela sua própria alma e pela sua família. Peça a Deus que fale com você. Senhor Deus, Tua palavra está diante de nós. Fala conosco nessa manhã, antes de comermos do pão e de bebermos do cálice, para que o façamos com consciência ainda mais aguçada e com um temor ainda mais aumentado na Tua presença. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, então, eu gostaria que vocês entendessem nessa manhã, e também quando vocês forem cear, e durante essa semana, que a batalha que o povo de Deus enfrenta é de Deus. Ela é uma batalha que pertence ao Senhor acima de todas as coisas. E por isso o tema dessa mensagem é exatamente esse. Talvez alguns de vocês que são apreciadores de história geral sabem que no mês de maio de 1940, talvez a maioria de nós aqui não éramos ainda nascidos, nos dias 26 e a 28 de maio de 1940, o recém-empossado primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, Winston Churchill, ele enfrentou o momento mais difícil da sua vida, o momento mais sombrio, mais dramático, porque o exército britânico, com o avanço das tropas e da inteligência alemã, corria o risco de ser totalmente aniquilado. Os ingleses estavam sendo pressionados para fazerem negociações de paz com Hitler e com a Alemanha nazista, porque temiam eles, deveriam fazer as negociações de paz antes que as ilhas britânicas fossem invadidas pelos exércitos de Hitler. A coisa estava tão feia, tão grave, que documentos oficiais da época revelaram que os generais britânicos consideravam aquela situação catastrófica.
Era algo muito, muito grave. E havia uma pequena esperança de que eles pudessem resgatar com vida um significativo contingente de soldados britânicos presos em Dunkirk, que é até o nome de um filme baseado em fatos reais. Mas, em meio a essa situação tão grave e essa pressão tão intensa, houve uma virada histórica. Porque Winston Churchill decidiu, contra a maioria dos seus conselheiros, resistir às pressões que vinham da Alemanha. E ele percebeu que se ele negociasse com Hitler, a Grã-Bretanha se tornaria um fantoche nas mãos do nazista. Isso era algo muito sério, isso era algo muito grave. Então ele emitiu um memorando, histórico, e eu, claro que não vou ler todo o memorando aqui, mas me marcou muito essas palavras. Ele disse: olha, eu estudei cuidadosamente nos últimos dias. Se fazia parte do meu dever considerar as negociações de paz com a Alemanha, com Hitler. Mas, diz ele no final do memorando, se a longa história de nossa ilha tiver que terminar, que termine apenas quando cada um de nós estiver caído no chão, engasgado no seu próprio sangue. Ele disse: nós não vamos nos render a esse ditador. Nós vamos resistir até o fim. E ali começou a virada britânica, que culminou, os irmãos sabem, com a vitória dos aliados e, claro, com o apoio posterior dos americanos. Tudo parecia perdido, mas Winston Churchill deu um passo de fé. Se você analisa as circunstâncias como eu revisitei e reanalisei, você percebe que realmente era muito mais fácil, muito mais politicamente correto para ele ceder e entrar em negociação com Hitler. Mas ele decidiu dar um passo de fé e resistir. Irmãos, Josafá, quando foi ameaçado pelas nações que viam dos montes de Seir, ele também tinha apenas a fé. Ele tinha apenas a palavra de Deus. E com a fé e com a palavra de Deus, ele decidiu avançar. O capítulo 20 de 2 Crônicas, ele contém esse registro lindíssimo que vocês leram nessa semana e nós relemos comunitariamente agora pela manhã. E é um registro que só é encontrado aqui. Você não vai encontrar ele em Reis, você não vai encontrar ele em nenhum outro livro da Bíblia. E a trajetória do rei Josafá é uma trajetória impressionante. Muito impressionante mesmo. Porque ele foi um homem de palavra. Josafá trabalhou arduamente, os irmãos leram isso essa semana, para que a palavra de Deus, a lei do Senhor, fosse ensinada nos 4 cantos de Judá, inclusive com missionários indo para o Reino do Norte, pregando a palavra e convidando as pessoas ao arrependimento, a uma volta para Deus. Então nós podemos dizer que o Josafá foi um monarca que era um homem da palavra. Mas ele também foi um homem de oração. Porque nesse texto e em todos os registros da sua história, nós o vemos orando, nós o vemos clamando a Deus, nós o vemos recorrendo a Deus. Então, ele foi aquilo que nós devemos ser, penso eu. Pessoas da palavra, pessoas de oração. Pessoas que insistem em estudar as Escrituras, mas que insistem também em ter uma vida de oração. E o nosso texto, ele vai deixar claro algumas coisas, e eu quero entrar nele concluindo essa brevíssima introdução, mostrando-nos que a batalha espiritual que a Bíblia tanto anuncia é algo real que nós não podemos negligenciar. Mas esse texto também nos diz que muitas vezes você e eu, nós somos tomados pelo medo, somos tomados pelo pavor. Todavia, o Senhor Deus nos assegura, quando nós andamos e caminhamos no centro da vontade dEle, que as nossas batalhas são, antes de tudo, batalhas dEle. Se nós estamos em Cristo Jesus, as batalhas que nós enfrentamos são, em primeira e última instância, batalhas do Senhor.
E o nosso chamado, ao longo dessa vida, é o chamado de louvar a Deus continuamente e honrá-lo com todas as nossas forças, quando tudo nos vai bem, e como dizia o corinho antigo, e quando tudo nos vai mal. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso grande desafio. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter clareza que o inimigo, muitas vezes, ele vem, ele virá. E eu quero dizer isso, reafirmando que a batalha espiritual, ela é uma realidade, que nós não podemos negar. Josafá, como eu disse, ele era um homem da palavra e ele era um homem de oração. Portanto, nós podemos dizer, concluindo, que ele era um homem piedoso. Ele amava a Deus e ele consolidou o culto em Judá. O culto que havia se perdido em alguns momentos da história. Ele propagou com fidelidade, como eu disse, a palavra de Deus dos 4 cantos daquela nação. É claro que ele não foi um homem perfeito, ele cometeu erros. Por exemplo, ele fez aliança com Acabe, rei do reino do norte, que era um rei ímpio, iníquo. Mas ele permaneceu sendo fiel a Deus ao longo do seu reinado. Apesar de ter cometido erros, ele permaneceu fiel a Deus. E um dia, quando tudo lhe parecia bem, porque ele não havia pecado, ele era um homem de Deus, ele estava andando na presença de Deus, veja aí o que diz o versículo 2. Lhe disseram, um exército enorme vem contra ti. Quem eram? Versículo 1. Eram os moabitas, eram os amonitas, eram os meunitas, eram os edomitas, que formaram uma coalizão militar gigantesca para destruir o Estado hebreu, para destruir aquele povo, como a gente assiste nesses nossos dias. Então, notem que a coalizão militar desses povos veio contra a nação de Judá, mas os assessores do rei disseram, um exército enorme vem contra ti. E aqui nós aprendemos que os líderes são responsáveis pelos seus liderados, que exercer a liderança não é coisa de pequena monta, é algo muito sério. Nós somos responsáveis pelas pessoas que nós lideramos, ainda que muitas vezes debaixo de muita aflição. É por isso que, quando vocês são atacados, muitas vezes a liderança também é atacada. Porque no mundo espiritual as coisas estão conjugadas de uma forma que nós compreendemos muito pouco. É por isso que a liderança chega mais cedo na igreja, ora a Deus, clama a Deus, suplica o favor de Deus. Porque não basta a gente ter um culto abençoado um dia e esperar que isso vai acontecer sempre. Nós estaremos sempre debaixo de batalha espiritual. Precisamos estar vigilantes. Então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos e não podemos nos enganar. Nós temos um inimigo que se levanta constantemente contra nós, contra as nossas vidas. Seja em determinado momento em maior intensidade, seja em outro momento em menor intensidade, mas de tempos em tempos Satanás se levanta contra o seu povo. Diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. Diz também a Bíblia que Satanás é o seu príncipe. E na agenda de Satanás, o seu objetivo fundamental é o objetivo de destruir a igreja e obstruir a missão da igreja. Ele quer destruir. Ele quer obstruir a missão da igreja. O chamado que Deus nos deu. E por isso, Satanás vai usar todos os recursos que ele tem no seu arsenal. É por isso, queridos irmãos, que mesmo muitas vezes afligidos, e nós somos muitas vezes afligidos na nossa peregrinação nesse mundo, nós devemos permanecer confiantes no Senhor. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de colocar para vocês, baseado nesse texto, é natural que nós tenhamos aqui e ali medo e sentamos até pavor diante de algumas situações. Mas nós devemos fazer como Josafá fez. Josafá fez a coisa certa. Como é que Josafá recebeu a notícia? Veja aí no versículo 3. Né? Ele ficou alarmado. Na Almeida Revista Atualizada nos diz que ele ficou com medo. Ele sentiu medo. Mas ele tomou uma decisão importante, mesmo dominado pelo alarme e pelo medo. Qual foi a decisão que ele tomou?
decidiu, versículo 3, consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Glória a Deus por isso, irmãos. No meio do medo, no meio da aflição, ele decidiu consultar o Senhor, ele decidiu jejuar, ele decidiu buscar a Deus. Muitos antes de Josafá, e lendo a história bíblica, mesmo depois de Josafá, em circunstâncias muito parecidas como essas, tomaram outras providências, mas o Josafá tomou a providência de primeiro buscar a Deus, primeiro consultar o Senhor, primeiro proclamar um jejum a Deus, porque ele entendeu que aquela era a hora de humilhação. Irmãos, nós estamos vendo o nosso país comemorando a Copa, e eu torço para que o Brasil seja hexa. Eu estou torcendo para o Brasil ser hexa. Só que nós temos muitas outras coisas em andamento no nosso país, e que devemos pensar nelas, nos preocupar, e que carecem de uma humilhação diante de Deus, suplicando as misericórdias dEle. Veja que na Câmara estão querendo aprovar PLs que podem prejudicar a igreja e o povo de Deus terrivelmente. E o que o povo de Deus muitas vezes faz? Fica torcendo para o Brasil pelo hexa. Quando deveria estar atento, quando deveria estar orando, quando deveria estar ligado no que está acontecendo ao redor. Eu acho que nós melhoramos muito desde a minha infância, porque antigamente nós éramos hipnotizados, eu inclusive. Mas eu penso que nós precisamos de uma atitude de maior vigilância espiritual. Eu penso que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Irmãos, há momentos em nossas vidas em que não há muito o que discutir, não há muito o que planejar, não há muito o que montar estratégias. Existem determinadas situações que Deus coloca diante de nós, que o melhor que nós podemos fazer é nos prostrarmos diante de Deus e clamarmos o favor dEle. E dizer: Senhor, se o Senhor não nos der graça, nós vamos perecer. Se o Senhor não intervir na minha vida, na minha família, na nossa igreja, no nosso país, nós vamos perecer. Vejam aí no versículo 4, que todo o povo se reuniu junto ao rei, para quê, gente? Para buscar a ajuda do Senhor. Irmãos, que cena mais linda é essa? E diante desse povo numeroso que se dispôs a buscar o Senhor, o Josafá, cheio do Espírito Santo, orou, e na oração dele ele reafirmou algumas coisas. Que coisas foram essas? Primeiro, versículo 6, que Deus é soberano e domina sobre todas as coisas. Nos momentos mais sombrios de nossas vidas, lembremos-nos, nosso Deus é soberano. Em segundo lugar, ele orou reconhecendo que Deus tem todo o poder. Ninguém pode realmente resistir a Deus, ninguém pode realmente, diz o versículo 6, fazer oposição a Deus. Ele tem todo o poder. Em terceiro, ele relembra aqui que Deus prometeu que haveria de ouvir o seu povo santo, o seu povo amado, quando estes se reunissem com o coração inteiro, naquele tempo, naquele momento, ele haveria de ouvi-lo, e ele se apoiou nessas promessas. Queridos irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos lembrar as nossas almas continuamente, é a respeito das promessas de Deus. As promessas de Deus devem ser memorizadas, elas devem ser guardadas, elas devem ser reafirmadas diante de Deus, muitas vezes até, quando necessário, em jejum. Elas precisam ser lembradas. Foi o que Josafá fez. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor não quebra as suas promessas. Eu creio nessas promessas. Na sua oração, ele também disse que ele cria que Deus era poderoso para reparar injustiças que seriam praticadas contra o seu povo. Porque ele disse assim: olha, quando nós entramos em Canaã, o Senhor nos proibiu de invadir a terra desses povos, esses que estão vindo contra nós, e nós nos desviamos, obedecendo as tuas ordens. Agora eles estão vindo contra nós séculos mais tarde, para nos tirar da nossa herança, Senhor Deus.
que Josafá, cheio do Espírito Santo, estava fazendo era pedir: Senhor, repara essa injustiça. E eu gostaria de dizer a vocês nessa manhã de ceia: há injustiças contra nós que só Deus pode reparar. Existem algumas injustiças que vocês sofreram, não fiquem na expectativa de que homens irão repará-las, só Deus pode reparar algumas injustiças. Então vejam, que quando o rei orava, cheio do Espírito Santo, versículo 13, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, os bebês, como Heitor, estavam ali em pé, diante do Senhor. Por quê? Porque era um momento decisivo. Porque todo o povo de Israel, todo o povo de Deus precisava se envolver, todos precisavam se posicionar naquele momento. Irmãos, pais e filhos precisam buscar a Deus juntos. Não é possível que só tenha um homem orando aqui, o marido aqui, ou a mulher de vez em quando ali, ou os filhos para o outro lado. Não, todos precisam estar envolvidos. Existem pais que têm o cabimento, a capacidade de vir para a igreja e dizer: filho, pode ficar em casa. Você não precisa vir na igreja, você está muito cansado. Todos precisam estar envolvidos. Todos precisam se posicionar. E precisamos ensinar isso aos nossos filhos desde pequeninos. Eles precisam saber que a guerra espiritual é uma realidade. Não é coisa só de quem está orando, de quem está na intercessão. Todos nós precisamos participar desse processo. E caso não haja um envolvimento corporativo, irmãos, as consequências podem ser desagradáveis. Se nós não nos envolvemos como igreja, as consequências podem ser desagradáveis. Irmãos, o texto também nos diz, o penúltimo ponto que queria dividir com vocês, é que a batalha que Josafá e Judá enfrentariam, assim como a nossa, ela é de Deus. Naqueles momentos de muito quebrantamento e de muita humilhação por meio do jejum, veio a palavra do Senhor através de Jaaziel, versículo 14. E o que é que Deus disse para o seu povo? Em primeiro lugar, Deus disse que eles não deveriam ter medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Versículo 15 e 17. Por quê? Porque a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então eu digo a vocês, a batalha não é sua, é de Deus. A batalha não é sua, é de Deus. A batalha não é sua, é de Deus. É Deus quem luta as nossas batalhas se estamos andando com Ele. Que palavra confortante foi essa, não foi? Saber naquele momento que o confronto real não seria mano a mano, mas seria feito pelo Senhor. Irmãos, isso nos remete à obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos garantiu salvação, nós não podemos nos salvar. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém tem esse poder. O nosso papel é o de crermos, o nosso papel é de confiarmos, porque a batalha é de Deus. A batalha é do Senhor Deus. Segundo ponto, mesmo que a batalha fosse de Deus, como de fato ela era e é, eles deveriam descer contra os inimigos. Veja aí no verso 16. Eles não deveriam ficar parados lá em Jerusalém, nas suas cidades de Judá. Não, eles deveriam ir para o deserto de Tecoa. Eles deveriam ir para lá. Os cristãos precisam estar bem posicionados nesse mundo. Nós precisamos ser conhecidos como os exércitos do Senhor, como uma nação santa e separada para Deus. E no vale da batalha, no campo de batalha, eles não precisariam lutar, eles precisariam apenas parar para ver o que Deus realizaria, versículo 17. Eles veriam o livramento que o Senhor realizaria, diz o texto bíblico. Eu espero que vocês estejam posicionados em fé para ver a obra divina. No seu coração, no coração do seu cônjuge, no coração dos seus filhos, para ver Deus agindo. Posicione-se em fé para ver o que Deus vai fazer, para ver o que Ele vai realizar na sua vida. Amém? E por último, irmãos, enquanto Deus age, a sua atitude deve ser de louvor a Deus, né? Então, de um lado,
você vê o povo de Deus se humilhando, clamando a Deus, não é? E adorando e louvando o Senhor, enquanto o Senhor segue desbaratando os seus inimigos. Não foi isso que o texto nos diz? Não é isso que ele registra aqui? E de outro lado, nós vemos as nações com medo, acuadas, depois de ficarem sabendo o que o Senhor Deus realizara pelo seu povo, a sua ação sobrenatural. Desde o primeiro momento que Josafá ouviu a palavra de Deus, através de Jaziel, naquele momento ele creu, e ele, juntamente com o povo, iniciou um processo de louvor, de adoração, bendizendo a Deus, louvando a Deus. Irmãos, pessoas que não creem não conseguem adorar, estão sempre preocupadas, estão sempre maquinando, pensando o que devem fazer, o que não devem fazer. Pessoas de fé são pessoas que descansam, são pessoas que adoram, são pessoas que dizem: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, só o Senhor pode me livrar, e permanecerei aqui adorando o teu santo nome, crendo que o Senhor fará por mim o que eu mesmo não posso fazer por ninguém, nem por mim mesmo. Então vejam que eles se prostraram, diz o versículo 18, os levitas louvaram em alta voz, versículo 19, e eles seguiram para o campo de batalha louvando. Gente, não tinha acontecido nada ainda, mas eles estavam indo louvando em procissão, adorando a Deus. Humanamente falando, o exército inimigo estava vindo e era muito poderoso, e teria um efeito devastador sobre as hostes de Israel, mas eles estavam ali louvando e bendizendo a Deus. Eu me lembrei do centurião que se aproximou de Jesus, pedindo que ele curasse um servo dele. Jesus disse que aquele homem era um homem de grande fé. Por quê? Porque ele disse: Senhor, basta uma palavra tua, diz uma palavra e meu servo será curado. O Josafá reagiu da mesma maneira, ele ouviu a palavra de Deus através do profeta Jaziel, e ele creu. Por isso colocou homens para cantar e louvar com liras e com flautas, naquele momento. E a vitória do Senhor foi algo incrível. Diz o texto bíblico que esses homens foram incumbidos de cantar ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua majestade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Que povo abençoado é esse, que povo bendito, que povo estranho aos olhos humanos, mas a estranheza cairia por terra diante dos cadáveres dos inimigos, que caíram mortos naquele dia tão especial. Meus queridos irmãos, o Senhor deu vitória ao seu povo, e a sua vitória, ela foi esmagadora. Amém? Então eu gostaria de concluir esta mensagem aplicando a nós, e nós vamos orar e vamos proceder com a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, lembre-se que você está numa batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é uma realidade. O inimigo, ele vem contra você e você não deve estranhar isso. Não estranhe, né, o fogo ardente que sobrevém contra você, contra a sua família, não é? Eu entendo que os recursos que nós temos para termos vitória nessa batalha não estão em nós mesmos, eles estão no Senhor, em quem e sobre quem nós insistimos em colocar os nossos olhos, em quem e sobre quem nós insistimos de dizer: Senhor, eu te amo e eu confio em ti, eu vou confiar em ti até o final. Segundo lugar, se eventualmente o seu coração fica pequeno, alarmado, apavorado e até com medo, cheio de incertezas, faça a coisa certa. Qual é a coisa certa que Josafá fez? Clamou a Deus, pediu ajuda a Deus, se humilhou, correu para os pés do Senhor. Faça a coisa certa, não seja paralisado pelo medo, mas corra para o Senhor. Ele é poderoso para reverter essa situação.
Em terceiro lugar, se você está em Cristo, como nós dissemos, a batalha não é sua, é de Deus. É Ele quem vai pelejar por você. É Ele quem vai lutar por você. E por último, louve a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Louve a Deus pelo que Ele está fazendo. Louve a Deus por aquilo que Ele fará. Seja a sua vida, que a sua vida seja como um vaso de louvor para a glória de Deus. Que onde quer que você se encontre, as pessoas te vejam louvando, adorando e bendizendo a Deus. Sabedores de que as grandes vitórias, aliás, todas as vitórias, nos são dadas por Ele. Vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos orar. Eu convido o conselho da igreja para vir aqui no altar, participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da sua ministração. Feche os seus olhos nesse momento e fale com Deus. A batalha é de Deus. Mas hoje, nós somos desafiados a crer na palavra de Deus. A crer nesta palavra e a avançar, certos de que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Eu não sei se o coral também gostaria de vir aqui já, né? Se vocês quiserem já virem também, se posicionar. Vamos orar nesse momento, refletindo a palavra. Pai, estamos diante de Ti, depois de termos ouvido a Tua palavra e de aplicarmos esta palavra a nós. Concede-nos a graça de compreendermos a seriedade do confronto espiritual com o qual temos que lidar. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de termos o coração cheio de fé, de termos a certeza de que o Senhor é por nós, mesmo quando as evidências concretas mostrarem exatamente o contrário. Mesmo quando, ó Deus, o nosso coração parecer tão pequeno diante de tantos desafios. Que sejamos sempre conhecidos como Teu povo amado, como aquele povo que avança para ver aquilo que o Senhor fez por nós. Assim como vemos a Tua obra na cruz, como um sinal da Tua graça e do Teu amor para conosco. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, o texto